Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, cofundadora da Rede, e hoje nosso convidado especial é o Jonatas Lima, e nós vamos falar sobre eficiência energética e o que ela tem a ver com o mundo corporativo. Jonatas, se apresente para os ouvintes e para mim. Oi, Nath, tudo bem? Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Jonatas, eu estou há pouco mais de 12 anos no setor elétrico, tenho a minha base de trabalho no setor elétrico tem sido eficiência energética desde o início, mas a gente já conseguiu trabalhar um pouquinho com cada assunto. É muito assunto no setor de energia, desde a comercialização, geração e tudo mais. E hoje eu estou à frente aqui da Ativa Energia. Ativa Energia é o braço de inovação do grupo Prime Energy que é uma das líderes hoje, né, em comercialização de energia. E o nosso foco não é somente a eficiência energética, mas também tentar promover um pouquinho de inovação para o setor, que a inovação vai puxar muita coisa ao longo dos próximos anos, não tenho dúvida alguma. Jonas, legal, bem-vindo. Jonas, é o seguinte, antes da gente começar a entrar no papo principal, eu queria que você explicasse o que é eficiência. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente fala sobre o quê? Porque, assim, para mim, por mais que eu seja do setor, eu vivo em outro mundo. E eu gosto dos podcasts porque eles justamente me mostram a minha ignorância, me colocam no meu humilde lugar, sabe? Para mim, eficiência energética é trocar a lâmpada por lâmpada de LED e colocar uma plaquinha em cima do interruptor de desligue a luz ao sair. Então, explica pra gente se é isso ou se não é só isso. Excelente. É e não é, né? Tudo isso faz parte, sim, no sentido de que a eficiência energética ela é bastante abrangente, mas eu vou começar falando um pouquinho da eficiência, comentando sobre gestão de energia, que ainda é mais abrangente ainda, né? Então, quando a gente pensa em gestão de energia, a gente está pensando em colocar esforços permanentes, né, para utilizar da melhor forma possível e com melhoria contínua o insumo energia elétrica, principalmente, né? É bom lembrar que quando a gente vai para o sentido da eficiência, que a gente já vai falar, e isso é muito comum no setor, a energia que a gente quer, que a gente fala no sentido da eficiência, não é só energia elétrica, né? Como a gente está geralmente muito próximo do consumo, a eficiência energética se amplifica para outros tipos de energia, a própria energia térmica e afins, né? Mas voltando aqui para a questão da gestão, né? Quando você pensa em gestão de energia, e as empresas, as grandes corporações fazem muito isso, elas pensam essencialmente em administrar dois grandes lados de uma mesma conta. O preço da energia, né? E o consumo propriamente dito, né? Em matéria de setor elétrico, a gente sabe que a comercialização, por exemplo, né, a distribuição e tudo mais, dialogam muito com o lado do preço, né? Então, o preço está muito associado à gestão de energia imediata que as empresas fazem, especialmente aquelas que não só comercializam, mas especialmente os consumidores livres ou consumidores especiais. A eficiência energética, dentro de um contexto da gestão de energia, ela lida com o lado do consumo. Essencialmente é isso, né? E o sentido da eficiência que a palavra quer passar é justamente você fazer mais com menos, né? Então, é você atingir os mesmos níveis desejados de produção, os mesmos níveis desejados de conforto, né? Você não deixar de ter um benefício para consumir menos energia, né? Então, a eficiência energética diz isso, né? Resumindo, é você ter o mesmo nível de conforto, os mesmos bens e o mesmo bem que você precisa, né? O mesmo resultado, porém consumindo menos. Isso é a grande definição da eficiência energética, tá? E só para fazer um complemento, quando você fala da troca de lâmpada, ou né, da plaquinha que está lá na parede dizendo ao sair apague as luzes, ao sair desligue o ar-condicionado, são duas faces da mesma coisa, né? Quando a gente pensa em sair de um ambiente, desligar as luzes e tudo mais, a gente está pensando muito na conservação da energia, né? De eu aprimorar os meus hábitos de consumo para reduzir o desperdício que é causado pelo mau uso, né? Em contrapartida, você trocar uma lâmpada ou trocar uma máquina diz respeito a você otimizar a eficiência do sistema,
é você colocar um sistema que ele está numa tecnologia mais avançada, ele é um sistema que tem um melhor rendimento e o sistema por si só ele já promove, né, a redução do consumo sem, porém, você não enxergar as coisas no ambiente, você ficar com calor em excesso e tudo mais, tá? Então, a eficiência ela está dentro desse contexto e o grande objetivo da eficiência é justamente esse, né? Legal, Jonatas. Depois eu quero voltar nessa parte do conforto, porque eu imagino que seja um grande desafio mexer no conforto das pessoas. Ó, mexer no bolso, Sem mexer no dúvida. conforto. A gente Sem volta dúvida. mais para frente. Antes, eu queria até comentar com o pessoal, né, que normalmente os nossos convidados do podcast são pessoas que a gente já conhece, tudo, né? E o Jonatas pintou lá no LinkedIn e falou: Oi, Nath, quero conhecer a Rede, vamos avaliar alguma coisa juntos, e se apresentou, né? E claro, a gente sempre de portas muito abertas, combinou esse podcast. Só que eu falei para ele, Jonatas, eu não consigo ver como que essa parte de eficiência energética vai interessar os meus alunos que eu estou preparando ali para trabalhar no mercado, né? Eles vão trabalhar nas comercializadoras, vão trabalhar nas usinas, né? Nas grandes empresas de geração, de transmissão, de distribuição, tanto com ativo quanto com até a parte de comercialização de energia, né? Como que a eficiência energética se entrelaça com esse mundo corporativo, então, Jonatas? Basicamente conta para o que você veio. Uau, essa é a grande pergunta, né, Nath? Essa é a pergunta mais legal de responder, inclusive, né? E é um desafio já começar a resposta, né? Mas vamos lá. Em termos gerais de setor, especialmente para quem está entrando no setor agora, a gente sempre vem à mente aquela figurinha do setor elétrico, né? A cadeia do setor. A geração, a transmissão, a distribuição e para por aí quando você vai entrar no setor. Porque muitas vezes a gente esquece da quarta componente, né, ou do quarto elemento, que é o consumo, propriamente dito, né? E o grande ponto é que a eficiência energética, em última análise, ela está intimamente relacionada com o consumidor, né? Existem, é claro, vários aspectos dessa disciplina que lidam com a eficiência energética do lado da oferta, né? Você ter sistemas de geração que sejam eficientes e tudo mais, mas é um pouquinho fora da pauta aqui nesse sentido. Mas a eficiência energética depende do consumidor, né? E quando você pensa no sentido de, olha, eu vou trabalhar com comercialização, eu não necessariamente vou me relacionar com o consumidor. Isso vai acontecer muitas vezes, né? Mas o pessoal que está na comercialização está essencialmente lidando com a realidade comercial do setor, né? Com contraste de compra e venda de energia, o pessoal do trading, então, nem se fala. O pessoal da distribuição, muitas vezes, né? Ou na grande maioria das vezes, está pensando em confiabilidade do sistema, né? Começa talvez a ficar mais próximo do consumidor de energia, mas ainda muito no ambiente econômico, contratual, muito regulatório, né? E que está um pouquinho distante da realidade do consumidor. E para a gente colocar, dar nome aos bois, né? Um consumidor imediato que a gente pensa é o consumidor industrial, né? Aquele que está à frente da produção, é aquele que tem na energia muitas vezes a sua principal, uma das principais despesas, né? E aí continua a pergunta que eu não respondi, né? Como que esse universo, especialmente aí no contexto corporativo, se relaciona com a eficiência? E aí tem algumas linhas de resposta para essa pergunta, né? Porque a primeira delas é com relação à eficiência energética enquanto negócio, né? A eficiência energética enquanto negócio, ela já existe há bastante tempo, né? Você tem aí as empresas, né? As Energy Service Companies, que são as ESCOs, né? Que sozinhas, né, ou ali elas compõem o atendimento ao agente de consumo com vistas à otimização do uso da energia. Então, já existe, além dos setores tradicionais e dos papéis tradicionais que o setor tem, que lidam com a realidade comercial, as ESCOs, né, enquanto prestadoras de serviço especializadas na otimização do consumo de energia, elas são um player, né, fundamental para trabalhar dentro do setor, pensando na realidade do consumidor de energia, né? Então, esse é um aspecto objetivo, mas essencialmente técnico. Agora, o que acontece muito no ambiente e muito impulsionado
por questões institucionais do setor, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, é que cada vez mais distribuidoras e, principalmente, eu diria, nos anos mais recentes, grandes grupos, né, inclusive que são comercializadores de energia, trazendo a eficiência energética ou os serviços relacionados à eficiência energética para agregar valor aos seus clientes, né? Vamos começar pela distribuidora, né, pelas distribuidoras. E aí eu vou me valer um pouquinho de histórico, tá, Nath? A eficiência energética no Brasil, institucionalmente falando, já tem muito mais de 30 anos, né? As primeiras iniciativas do setor nesse sentido datam lá da década de 80, 1980 e pouquinho, com a instituição do Procel, né? A gente acostumou muito a ver o selo Procel, né? Selo A, B, C, D, etc. Depois teve uma interação com o Inmetro nesse sentido, mas o Procel foi o grande pontapé inicial do setor de eficiência nesse sentido. Só que a gente precisou de alguns empurrões ao longo do tempo, né? E o grande empurrão para o setor de energia, de eficiência energética no Brasil veio no comecinho dos anos 2000, né? Então, quem aqui tem um pouquinho mais de vivência, né? Um pouquinho mais de idade, né? Por assim dizer, viveu o trauma do começo dos anos 2000, que foram os apagões, né? As crises lá que proporcionaram os racionamentos. E ali o que a gente teve, na verdade, foi uma resposta a um problema de planejamento, né? É claro que o regime de chuvas foi determinante para isso, né? Mas a falta de planejamento culminou nos racionamentos. Só que racionamento não é eficiência energética. Você está abrindo mão do seu conforto, né? Já voltando naquele ponto, para reduzir o consumo e aliviar o sistema, né? Isso está mais próximo de resposta da demanda, inclusive, mas sem spoiler, né? E o que aconteceu setorialmente ali é que, a partir ali dos anos 2000, começaram a surgir algumas iniciativas, políticas públicas, para incentivar que a população desenvolvesse projetos com vistas à eficiência energética, né? Porque o país não pode parar de produzir, o país não pode parar de crescer, mas ele precisa produzir e crescer de forma eficiente, né? E isso reverbera absurdamente em termos de planejamento da expansão, planejamento da própria operação e tudo mais, né? Então, no ano 2000, por exemplo, a gente teve a Lei da Eficiência Energética, que é 9.991, se não me engano, sempre erro esse número. Você tem a instituição do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, tá? Então, a ANEEL, ela estabeleceu ali todas as diretrizes para que as distribuidoras de energia, por força de lei, investissem um percentual da sua receita operacional líquida anualmente em projetos de eficiência energética nas suas respectivas áreas de concessão. Então, a gente teve ali uma política pública fundamental que realmente tracionou a área de eficiência energética ali ao longo desses últimos 20 anos e ações promovidas por distribuidoras, né? E, inclusive, né, pessoalmente falando, o meu relacionamento com distribuidores, né, no início da minha carreira, foi essencialmente com pessoas das distribuidoras que trabalhavam com eficiência energética, e não necessariamente com contratos, né, e tudo mais, sabe? Então, a distribuidora, até hoje, inclusive, tem essa obrigação, por força de lei, de investir uma fração da sua receita, como eu falei, essa fração de receita é da ordem de 1%, né? E ela é dividida em várias camadas, né, de aplicação para a promoção de projetos de eficiência energética. Isso é um grande exemplo, tá, Natália, de ações institucionais que reverberam em vários agentes da cadeia, especialmente o distribuidor, tá? Mais recentemente, inclusive, a gente teve aí algumas iniciativas voltadas para a estruturação do primeiro leilão de eficiência energética, né? Esse leilão de eficiência energética ele só não foi à frente ainda por conta das implicações da pandemia do Covid-19, né? Justamente ali na época que era para o leilão ter saído do papel, veio a Covid, né? Atrapalhou tudo, mas ele está na pauta, ou melhor, está na agenda da ANEEL, né? Para os próximos anos, porque é justamente isso, né? E aí eu já vou puxar um outro elemento do assunto. A gente está muito acostumado a ver, e aí aí já vou falar de geração, né? O gerador ofertando energia a ser gerada, né? Agora,
Por que eu não posso ofertar uma energia a ser evitada? Qual que é a diferença da energia que é gerada para uma energia que é evitada? Existe diferença? Óbvio que existe, né? Agora, contratualmente falando, trazendo para a realidade do setor ou do aluno característico da rede, não existe diferença, né? O grande ponto é que a energia gerada, ela é uma energia fisicamente que existe, ela está ali, né? Ela foi gerada por uma placa solar, pela turbina eólica, enfim, por aí vai, né? Agora, a energia evitada, ela, em última análise, se torna uma energia virtual, porque é o consumo que foi evitado. Então, o Brasil, né, nos últimos anos, começa a se aproximar de outras práticas internacionais, de finalmente tratar a eficiência energética como que ela é uma fonte de energia, né? Então, a gente se preocupa muito, né? Comecei falando aqui sobre essa realidade física da eficiência energética, como as ESCOs desenvolvem projetos, né? Como que as distribuidoras elas têm a obrigação de desenvolver projetos, mas o futuro da eficiência, ele está pautado, não tenho dúvida alguma, no tratamento da energia que é evitada, que é promovida pelos projetos de eficiência energética, como fonte de energia, uma fonte virtual de energia. E aí, a gente começa a entrar nos ambientes de comercialização. Se eu posso comercializar uma energia que é gerada, por que eu não posso comercializar uma energia que é evitada? Se eu comercializo títulos de créditos de carbono que são evitados, por que eu não posso comercializar títulos de unidades de energia, né, de megawatt-hora, que também são evitados? E não é à toa, como eu disse agora há pouco, né, já trazendo para o segundo aspecto, que comercializadoras de energia, e a Prime Energy aqui é um exemplo disso, começam a enxergar na eficiência energética não só meios de agregar valor para os seus clientes de comercialização, por meio de projetos, investimentos e tudo mais, mas enxergam, né, na eficiência energética como um produto a ser tratado futuramente como mais uma energia, que de fato é, tá? Então, tentando fazer um resumão aqui da resposta, a importância, né, para aqueles que têm interesse de entrar no setor, ou até mesmo aqueles que têm interesse de olhar um pouquinho mais para o futuro do setor, é que a eficiência energética deve caminhar cada vez mais longe de projetos pontuais, de ações pontuais, com um foco essencialmente técnico, físico, tecnológico, e cada vez caminhar mais no sentido de ser trabalhada comercialmente, contratualmente, como uma unidade, um produto financeiro, né, que vai ter tratamento contratual, né, que vai ter a sua valoração no mercado que pode ser específico ou não, regulado ou livre, e a gente tem experiência internacional que mostra isso, algumas iniciativas no Brasil já nesse sentido. Mas isso não acontece, uma comercialização da energia evitada. Ainda nós não temos. Ainda, no Brasil, ainda não, né? Entendi. Então, o que a gente tem visto, né? Comercializadoras, por exemplo, interessadas em agregar valor. Se eu tenho um consumidor, por exemplo, no meu portfólio, né, que ele consome energia, eu tenho um contrato de energia com ele, e eu agrego uma solução de eficiência energética, eu estou agregando uma solução para o meu cliente, eu estou reduzindo a base de consumo dele, mas como um produto comercial característico, né, um produto de venda característica, né? Eu estou otimizando o preço dele nos contratos de energia e estou otimizando o consumo, expandindo aqui áreas de negócio dentro da empresa da comercialização que eu trabalho, né? E aí você tem muitas sinergias nesse sentido, né? Porque você consegue rebalancear as coisas de forma muito otimizada, né? Agora, olhando para o futuro e vendo as iniciativas que a gente tem hoje no Brasil institucionais, a gente pode esperar, sem dúvida alguma, que, claro, no primeiro momento mais voltado ali para um contexto regulado, né, por exemplo, por meio de leilões, mas cada vez mais a eficiência energética ser enxergada como uma fonte de energia virtual, que de fato ela o é, né? Se você consegue tratá-la enquanto projeto, né? Se você consegue tratá-la, vamos ver se a eficiência energética tem todas as características de uma unidade de geração. Tem projeto, tem implantação, né? Você tem operação, você consegue modular, consigo fazer modulação, né? Você consegue trazer aspectos de flexibilização da energia que vai ser evitada? Também consigo.
você consegue apurar os montantes que são gerados e os montantes que são evitados? Também consigo apurar. Então, se você tem todos os pré-requisitos cumpridos, eu consigo trabalhar a eficiência energética como uma fonte virtual de geração. A única diferença, ou a grande diferença, é que a eficiência energética ela depende da unidade de consumo, né? Ela está presente ou ela tem relação direta com o consumidor de energia, né? O greenfield dela é um pouquinho diferente do greenfield da geração. Interessante demais, Jonatas. Nossa, precisar refletir, assim, vamos parar o podcast agora, passar meia hora pensando sobre o que você falou. É muito legal. Agora, assim, me parece que você está chegando perto da resposta da demanda, né? Qual que seria a diferença dessa energia evitada da eficiência energética e o programa de resposta à demanda? Que na resposta à demanda, em algum momento o consumidor vai usar a energia e na eficiência energética ele não vai mais usar aquela energia? Excelente pergunta, Nath, porque realmente elas são primas, né? Vamos dizer, irmãs, né? A eficiência energética e a resposta à demanda. Conceitualmente, o que difere, né? A eficiência energética, como a gente falou, ela está muito preocupada na manutenção ou maximização do conforto, né? Do que você quer atingir com o consumo de energia, porém consumindo menos, né? Então, a eficiência energética, ela tem relação com a otimização de um processo, com a otimização do uso. A palavra-chave para a eficiência energética talvez seja otimização, né? E ela tem um caráter perene. Quando você faz uma ação de eficiência energética, o objetivo é que seja algo perene. Você falou lá da troca da lâmpada, né? Você não vai ficar trocando toda hora ali, a não ser que queime, né? Mas você está fazendo algo perene, que tem um resultado perene, você vai monitorar e em algum momento do futuro, você vai fazer uma nova ação de eficiência, né? Caso o equipamento dê algum defeito, alguma coisa assim. Agora, a resposta da demanda, ela anda ao lado da eficiência, porém com aspectos mais de curto prazo, objetivos de curto prazo, né? A resposta da demanda nada mais é do que um consumidor de energia que, dado um estímulo econômico, ele muda o seu padrão de uso da energia, tá? A eficiência energética, ela não necessariamente ela é uma resposta a um estímulo econômico. Na verdade, ela está mais relacionada com uma otimização, como a gente falou, de um processo e tudo mais, né? Para redução de despesas. A resposta da demanda era, olha, eu tenho um estímulo econômico e, em razão desse estímulo econômico, vale a pena eu mudar o meu padrão aqui momentaneamente, por um dado período, para responder a esse estímulo econômico, ter um benefício econômico e depois eu volto ao meu padrão característico, né? Então, esse nome é perfeito, porque realmente é uma resposta que a demanda dá a um estímulo econômico do setor. E esse estímulo econômico, ele pode ter várias raízes. A principal delas é responder, por exemplo, a uma questão de segurança energética, né? Então, a gente teve o melhor exemplo de estímulo econômico foi agora recentemente, né? Com a iminência de racionamento que a gente teve no final do ano passado, no segundo semestre, em que houve um estímulo econômico, né? Tanto para o cliente livre, a RVD que você teve, né? Quanto para o cliente regulado, né? Os incentivos, caso os clientes regulados tivessem uma redução do seu consumo, eles seriam premiados em não sei quantos reais por megawatt-hora. São estímulos econômicos e tinha uma aplicação temporária. Então, eu, sei lá, sou dono de um comércio, dono de uma indústria, opa, se eu ajustar o meu regime de produção, se eu ajustar os meus horários de trabalho, eu vou responder esse estímulo e vou ter um benefício. Então, eu não estou pensando essencialmente na otimização do uso da energia de forma perene, né? Então, basicamente, elas conversam dessa forma, né? A eficiência e a resposta da demanda. Então, não necessariamente toda a eficiência energética é a resposta da demanda, mas eu posso dizer que, em algum sentido, né, a resposta da demanda carrega aspectos de eficiência energética. Mas, pensa bem, eu posso fazer a resposta da demanda e continuar consumindo a mesma coisa, né? Então, tem que tomar um cuidado aí, mas são coisas bem... Elas geralmente geralmente acontecem mesmo essas confusões, porque ambas estão do lado do consumidor, né? De quem está demandando a energia.
Interessante, Jonatas. E, Jonatas, eu pensei numa pergunta agora, assim, que eu venho da geração, né? Eu passei 4 anos trabalhando com geração diretamente, e tudo que me fala em diminuir demanda, diminuir consumo, já me acende um alerta, já, meu Deus, É, não vai ter, vai não cair a vai ter gente, receita, não, não né? vai ter gente querendo comprar minha energia. Então, assim, você já ouviu alguma coisa do mercado nesse sentido de alguém contra ou não? Todo mundo tem esse racional de que, cara, é muito melhor você ter, trabalhar eficientemente, né? Do que gerar uma É, demanda desnecessária. Já ouviu alguma coisa e assim? é isso, porque no fim do dia, né? É claro que essa é a preocupação automática, né? Você tem a sua base de geração. Você chega para um cliente, o cliente reduz o consumo, você já está pensando, meu Deus, vou reduzir o contrato, vou reduzir a receita e tudo mais, a gente já pensa em tudo isso, né? Mas acontece que, se a gente pensar sistemicamente, em primeiro lugar, quando você tem um consumo otimizado, você potencializa um crescimento otimizado da demanda, né? Então, vamos supor que a curva de crescimento da demanda é esse, sem eficiência, mas, e aí existem vários estudos nesse sentido, que com a eficiência, o crescimento da demanda, ele não necessariamente ele se reduz, mas ele pode até aumentar. Porque se você tem a eficiência sendo gerada, consequentemente o resultado para o consumidor é o saving, né? A redução da despesa. A redução de despesa, por sua vez, ela potencializa novos investimentos. Se você potencializa novos investimentos, naturalmente você potencializa crescimento, naturalmente você potencializa o aumento da demanda, né? Então, isso que é interessante citar, né? E muita gente fala isso mesmo, né? Não é que quando você faz eficiência energética você está deixando o dinheiro parado. A pessoa ela reaplica. Na sua casa você troca a lâmpada, você troca o teu chuveiro se for elétrico, você troca não sei o quê. Vamos supor que você tem uma conta de R$ 200, você salvou R$ 20. Esse R$ 20 não vai ficar parado, né? Ou ele vai ser investido, que eu diria que é a minoria, porque são R$ 20, né? Então, geralmente, pelo montante, você está aplicando, por exemplo, uma pizza, né? Você está consumindo uma pizza, você tá indo ao shopping, esses R$ 20 viraram estacionamento de shopping, por exemplo, virou cinema. Então, o que você faz, na verdade, é redirecionar, né, o saving econômico que aconteceu. Então, é interessante que, sem dúvida, no curto prazo, ali, de imediato, você tem essa impressão. Mas se a gente pensa sistemicamente, você alivia o sistema, mas no longo prazo você garante um crescimento mais sustentável, né, para usar a palavra adequada, porque de fato é sustentável, né? Você tá crescendo de forma eficiente, tanto economicamente quanto de um ponto de vista ambiental, né, por assim dizer. Muito legal, Jonatas. Uma aula de economia, né? É, Muito bom. é. Jonatas, o que você tem visto assim no mundo corporativo em termos de projeto de eficiência energética que é muito legal? Você fala assim, cara, isso é inovador, vai envolver tecnologia, precisa de gente nova e que entenda do mercado, entenda de TI também. O que você tem visto de Hum. legal, assim, de estimulante? Olha que essa pergunta é outra pergunta terrível de responder, né? Porque a eficiência energética, como ela ainda, né, ela lida essencialmente com as questões tecnológicas, a gente está vendo e falando sempre muito de tecnologias melhor, não de tecnologia, a gente está pensando sempre nas questões tecnológicas puras, né? Como que você trabalha num ambiente corporativo? O corporativo eu vou usar de forma bem genérica, tá? Pode ser o corporativo de um ambiente mais administrativo ou até uma indústria pesada ali de mineração e etc, né? Então, as soluções do ponto de vista tecnológico são muitas, né? Mas a tendência é que nós vejamos cada vez mais soluções tecnológicas que vão afetar as questões de contratação, como a gente já falou, de energia, né? Elas vão para um ambiente de digitalização, e eu vi, inclusive, que vocês fizeram alguns episódios já desse sentido, de Energy as a Service, etc. e tal, e eles são pautados pela evolução tecnológica, né? Agora, voltando para a sua pergunta, né? Tem muita coisa, né? Eu diria que o driver, né, ou os grandes drivers da evolução tecnológica que está pautando o crescimento da eficiência energética estão nas siglas que a gente está cada vez mais acostumados, né, que a gente está cada vez mais acostumado a ver. IoT, Big Data, Data Analytics,
todas essas soluções que envolvem o processamento, né, e o tratamento de um volume muito grande de dados, potencializam que você, à distância, digitalize os ambientes. Quando você digitaliza os ambientes, e aí vale tanto o industrial quanto o comercial, você consegue, consequentemente, se conectar a diversos ativos, ativos de ar-condicionado, ativos de iluminação e etc., e isso isso potencializa a gestão de energia e a eficiência energética, consequentemente. Então, eu diria que as grandes inovações de hoje, elas vêm desse universo do IoT, né? Inclusive, aqui na Ativa a gente trabalha com alguma delas, e tem uma que é espetacular, né? Que a gente chama de Ativa Grid, né? Além de você poder monitorar o seu consumo, né? De forma à distância, né? Você tem toda a informação na palma da sua mão e etc. Além de você fazer isso, você consegue instalar, né, pequenos módulos de sensoriamento nas unidades, nos usos finais que você tem, então, nos equipamentos de ar-condicionado, nas lâmpadas, etc. E você consegue fazer programações simples, né, ou condicionar ali, ou parametrizar, né, de forma muito simples, qual que é o uso adequado daqueles ativos. Então, imagine o seguinte, que você entra na sua empresa em determinado horário do dia. Se você entrar na sua empresa em determinado horário do dia e tentar ligar alguns determinados equipamentos, só que as condições do ambiente não exigirem ou elas não permitirem que você use energia, os equipamentos simplesmente não ligam. Então, imagina o seguinte, né? Tudo isso pensando em promover eficiência, né? Imagina que o setup de iluminação é um determinado nível de luminosidade, o setup de ar-condicionado é a partir de um determinado horário e a partir de uma dada temperatura. E se você chega 1 hora mais cedo e a temperatura está mais baixa do que o necessário, você vai clicar ligar ali, você vai ficar clicando ligar ali e ele não vai ligar. Porque são soluções inteligentes, né? Baseadas num sistema em rede, com muita conectividade, um algoritmo poderoso rodando atrás, pensado, né, uma solução pensada em maximizar a eficiência energética, ou, em outras palavras, minimizar o desperdício de energia de um dado ambiente, né? Isso eu estou falando só em termos corporativos, né? Se você expandir isso, corporativos assim, né, administrativos, se você expandir isso para a realidade da indústria, as tecnologias estão cada vez mais eficientes, né? Então, a indústria nunca teve à sua disposição uma quantidade tão relevante de alternativas de equipamentos, né, máquinas, que estão cada vez mais eficientes, né? Um exemplo disso, um exemplo muito clássico disso aí, é a evolução do motor elétrico, por exemplo, né? O motor elétrico, ao longo dos últimos 20 anos, evoluiu demais. Recentemente, a gente teve a mudança dos padrões. O que era eficiente já não é mais eficiente. O eficiente já está um nível acima, né? Isso eu estou falando só de um tipo de uso final. E soma-se a isso essas soluções que integram inteligência, dados, informação. No caso da indústria, isso leva tudo para o quê? Para a indústria 4.0, que é uma indústria cada vez mais conectada, né? Com ambientes produtivos extremamente eficientes, e dentro desse contexto você tem soluções voltadas não só para a otimização do processo produtivo, mas do consumo de energia, né? Então a gente vai ver coisa demais, sabe, Nath? Assim, tem muita coisa acontecendo mesmo. O volume de startups de energia no Brasil e no mundo é absurdo, né? E no Brasil mesmo você vê assim startups com soluções assim espetaculares, né? Muitas delas a gente mantém contato aqui porque a solução tecnológica está pronta para ser aplicada. Muitas vezes o que falta, né? E aí já é uma provocação para o outro lado do universo, são realmente estruturas regulatórias, né? Ou desenhos de mercado que potencializem a adoção em escala de algumas tecnologias, né? Afinal de contas, elas têm que ser pagas, né? Dentro de um projeto. Sim. Nossa, Jonathan, sensacional. Olha, dessa sua fala, eu até anotei aqui, acho que 3 desafios que é a questão dessa eficiência energética, do futuro dela, né? Teria. Um seria essa parte da base de dados em si, né? Porque me parece que
quanto mais usuários alimentando uma mesma base de dados, melhor. Por exemplo, se só existisse a Ativa e todos os consumidores estivessem nela, o programa de eficiência energética teria o seu máximo de eficiência, que você está vendo todo mundo, não? Sem dúvida. Então, eu não sei como expressar isso melhor, assim, tecnicamente. Tipo, essa questão de... É interessante quando você tem uma empresa só e consegue fazer implantar essas tecnologias todas, a questão do IoT, em uma empresa só, você maximiza ela, mas se você conseguir aglomerar várias grandes empresas e indústrias, vai ser mais interessante ainda, do ponto de Sem vista dúvida. dessa gestão, né? Sem dúvida. Vamos pensar, não precisa ir muito longe, não. Vamos pensar o que a gente já vê hoje, né? A gente tem hoje a informação extremamente pulverizada, ela está distribuída essa informação, né? Que assim, basicamente a gente não tem informação de consumo, né? O que a gente tem são as leituras mensais feitas pelas distribuidoras, né? E aí, consequentemente, cada distribuidora tem ali mensalmente o comportamento de uma amostra, né? A concessão de uma da distribuidora aí, por exemplo, de Brasília, tem a amostra de Brasília dentro do contexto do Brasil, né? Então, se você tem não necessariamente a quantidade de unidades de consumo, mas a quantidade de informação maximizada, né, você já melhora muito, né, a significância, vamos usar um termo mais técnico, a significância daquela informação, porque você consegue agregar mais valor, né? Isso pensando só na medição do consumo. Agora, se você amplifica isso e passa a ter informação da forma que essa energia é utilizada, uma coisa é o quanto é utilizado, a gente sabe hoje o quanto é utilizado. Amanhã a gente vai saber o quanto é utilizado e quando, né? Eu sei o quanto e sei quando, os momentos do dia. Agora, se eu sei o quanto, o quando e a forma, o como ela é utilizada, né? Eu, consumidor de energia, já consigo trabalhar com essa informação online, né? Para otimizar as minhas despesas. Agora, eu, enquanto sistema, eu começo a entender o comportamento do consumo a nível nacional, né? Eu tenho isso de forma amostral, né? A depender de quem vai ter esse mercado, quem vai trabalhar nesse mercado, e aí você vai ter as próprias distribuidoras, você vai ter uma Ativa Energia da vida, você vai ter os nossos concorrentes, né? Você vai ter ali um pool de players trabalhando com esses tipos de soluções que tratam dados. Mas à medida que você agrega valor, você se preocupa menos em entender quando ele usa e o quanto que ele usa, mas a forma que ele utiliza. Porque a forma que ele utiliza vai te trazer insights dos padrões. Você consegue identificar padrões. E a partir do momento que você identifica padrões, você fala, ele tem esse padrão aqui. E se eu fizer um modelo de contratação de energia específico para esse padrão de consumo dele? Né? Eu começo a unir os universos, percebe? Eu consigo unir aqui a realidade física com a realidade comercial e desenhar um mercado, né? Ou trabalhar dentro de um contexto de mercado em que o meu cliente, cada vez mais, ele tem autonomia, né? Ele consegue conversar, falar a mesma língua do setor, o que o consumidor hoje não consegue, né? Por vários fatores, mas um dos fatores é esse, a questão da informação, e a partir dessa informação você começa a ter clientes que estão cada vez, consumidores, né, que estão cada vez mais eficientes do ponto de vista do uso da energia, porque ele passa a compreender a energia dele, como que ele utiliza, e estão mais eficientes também do ponto de vista comercial, fazendo as contratações da forma que ele realmente precisa, né? Então, essa sua pergunta aí dá para ir longe, né, em termos de repercussão, né, o que isso pode acarretar no longo prazo. Sim, e lembra até bastante a discussão da questão de abrir o mercado livre para consumidores residenciais, né, mais baixa tensão, a questão da delicadeza que vai ser conseguir o engajamento dos consumidores, né, para essa questão da eficiência energética vai ser também um desafio, né, de você conseguir mostrar... Eu queria fazer uma analogia, né, porque a gente está em 2022, né, e acho que você vai concordar e o público aqui da rede também, que de alguns anos para cá, eu diria de uns 5, 6, 7 anos talvez para cá, a gente foi inundado de informação de educação financeira, por exemplo, né?
Então, eu nunca imaginei, por exemplo, que a gente ia ter um apelo tão grande numa reunião de família para falar de investimento. Renda fixa, ações, não sei o que e tal. Isso era inimaginável até alguns anos atrás, né? Mudou alguma coisa, em termos, assim, sabe? Em termos, assim, se a gente colocar no preto, o preto no branco, mudou alguma coisa a realidade financeira? Não, se a gente parar para pensar, assim, você tem um monte de coisa acontecendo, de tecnologia, alternativas. É claro que isso tudo estourou, explodiu. Mas, em última análise, finanças, universo de finanças, alternativas e tudo mais, a base é a mesma. O que mudou nesses últimos tempos foi justamente a propagação e o acesso à informação. Nunca tivemos tantos canais de YouTube promovendo informação e transformando a nossa geração, principalmente, numa geração culturalmente educada para a questão financeira, né? Algo assim compulsório que vai ter que acontecer no setor é justamente essa educação energética, né? Porque a educação energética, como aconteceu agora com a financeira, ela sim que vai potencializar, né, que o consumidor de energia entenda que é algo além da redução do, né? Você tem muita coisa a agregar em trazer tecnologia para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa, né? Então, eu aposto muito que a tecnologia deve empurrar essas mudanças, que, por sua vez, vão empurrar a regulação, os desenhos de mercado, que, por sua vez, e aí, como você falou, essa abertura de mercado, vão empurrar e fazer com que todo mundo realmente acabe tendo acesso à informação, né, comece a entender, e isso realmente daqui uns 10 anos, tomara, se torne tão normal quanto hoje é você abrir um vídeo ali do YouTube e entender o que é fundo imobiliário, você vai lá e abre uma conta em qualquer banco digital e você consegue ver os seus investimentos na palma da mão. Quem sabe daqui uns 10 anos a gente não tem esse mesmo pessoal aí vendendo energia de geração distribuída, vendendo certificado branco de eficiência energética, fazendo resposta da demanda, isso tudo, a tecnologia já permite isso, né? E a eficiência energética ela é uma base dessa mudança, né? Legal. Tomara que o pessoal ouça o nosso podcast e já vá É isso. se instruindo, né? Jonatas, eu comentei que eu tinha anotado 3 desafios. O primeiro era essa questão da base de dados, né? O segundo são os desafios regulatórios, que você até já mencionou, no sentido de poder comercializar essa energia evitada, que me parece que sempre que pega no bolso, o apelo é maior, né? Então, Sem talvez dúvida. conseguir comercializar isso, além de economizar, né? E o terceiro é esse cultural. Porque, assim, eu imagino um antigo chefe meu que, chegando na empresa e não conseguindo ligar o ar-condicionado, ele ia ficar muito bravo mesmo. Então, assim, como que é essa questão cultural, assim, como você enxerga esse desafio e as medidas para conscientizar sobre a importância disso? Muito boa pergunta, hein, Nath? Vamos lá, acho que tem duas, eu sempre venho com isso, né? 2, 3 respostas, mas a realidade é essa. Eu acho que tem um aspecto corporativo, né, empresarial, e tem o residencial. Vou começar pelo mais fácil, que é o corporativo, né? E eu vou começar pelo que está na moda, que é o ESG, né? Então, não que o ESG ele esteja puxando isso, na verdade, né? Ele está, na verdade, fomentando. Mas se a gente olhar para um pouquinho mais de tempo atrás, se você olhar para 2010, 2011, você vai ver que um incentivo corporativo muito grande foi a ISO 50001, por exemplo, né? Então, o que a gente vê, eu falo enquanto grupo, né, Prime Energy, Ativa Energia, é um interesse crescente do consumidor de energia, né, em otimizar o uso da energia, independente se ele passa primeiro pela redução do custo no Mercado Livre ou se ele já vai direto para um projeto na indústria dele, seja onde for. Mas esse tratamento que o consumidor faz do problema de eficiência energética, né, ele muitas vezes ele funciona da seguinte forma: ele começa como uma necessidade econômica, mas muitas vezes, para não dizer a maioria, ele se transforma numa política da empresa, né?
E quando a questão energética se transforma numa política da empresa, da mesma forma que ela tem políticas diversas, né, de assuntos que são fundamentais, você começa a ter empresas pensando na melhoria contínua dos seus processos com vistas à gestão da energia, né? E eu citei a ISO 50001 justamente por isso. Hoje é uma regra, especialmente no contexto industrial, mas a gente sabe que isso aí vai muito além disso, de que as empresas que prezam pelo controle de qualidade, e tem a ISO 9001, por exemplo, elas têm algum diferencial de mercado, né? E de quebra, elas estão otimizando processos internos. Mesma coisa para a ISO 14001. As empresas que têm uma ISO 14001, elas estão sinalizando para o mercado de que elas têm um diferencial com relação ao tratamento dos seus resíduos, do seu lixo e outras coisas que tenham relação com meio ambiente e sustentabilidade. A ISO 50001, ela é a irmã dessas normas, porém com relação à energia. Então, a gente tem visto um esforço corporativo, especialmente das grandes empresas, em implementar políticas voltadas para a gestão de energia, que carregam consigo ali ações de eficiência energética, por meio da ISO 50001. E a expectativa é que esse esforço ele seja maximizado ao longo dos próximos anos, né? E não só formalmente levando o nome da ISO, né? Eu usei a ISO como um exemplo porque é algo realmente estruturado que existe e está à disposição de qualquer empresa, né? Mas de forma informal também, né? Há muitas empresas trabalhando na gestão de energia, tendo equipes bem estruturadas de energia dentro delas, né? Pensando na otimização do consumo. Claro que tem a grande base desse esforço é uma base econômica, redução de despesa, redução de custo, mas você já vê esforços pensados, né, em outros aspectos e outros benefícios que são proporcionados por isso. Então, a primeira parte da minha resposta é que eu vejo o setor corporativo já muito mais adiantado nesse sentido, né? Dificilmente você vai chegar numa empresa hoje, num consumidor, que não dê bola nenhuma para a questão da energia, né? Agora, quando você vai para o residencial, aí já fica um pouquinho mais difícil, né? E aí são várias as questões envolvidas, né? E eu já puxo a questão da informação, né? Pela falta de informação, qual que é o cenário característico de qualquer família, né? Eu não sei na sua casa como é que é na sua família, mas eu vou falar das famílias que eu conheço, né? Geralmente é assim, a pessoa recebe a fatura de energia, tá lá, X kWh. O que ela faz? Primeiro, ela xinga a distribuidora, né? Ela reclama da distribuidora, isso aqui é horrível, não sei o quê, é uma roubalheira. Por consequência, ela xinga o governo, né? Porque fala, distribuidor, porque esse governo, não sei o que lá, não sei o que lá. Depois de xingar tudo, ela paga a fatura e, na sequência, se é uma família, assim, tudo mais, já começa, ó, não quero mais ninguém tomando banho por mais de 5 minutos, não quero ninguém mais usando ferro de passar todo dia, não quero mais ninguém secando cabelo assim assado. Ela faz racionamento, é o primeiro esforço. Quando chega no próximo mês e por algum motivo que ela desconhece, ela consumiu menos, ela fala assim, nossa, esse mês veio mais barato, paga e esquece as ações, né? E por que disso? Né? Em primeiro lugar, por falta de informação, né? Porque a pessoa ela acessa a fatura de energia e quando ela vai para a fatura de energia, ela não faz ideia do que aconteceu no mês. Você não tem noção, nem eu nem você. A gente mora em unidades de baixa tensão que a gente não faz ideia do que aconteceu no nosso mês, né? A não ser, é claro, que você procure Ativa Energia e coloque nas nossas soluções na sua casa, né? Mas você você não consegue saber de imediato. Sobretudo quem não é iniciado no setor elétrico. Quem não é iniciado no setor elétrico vai receber a fatura, vai fazer esse caminho aí que eu falei e acabou e bola para frente. Então, eu imagino que o grande ponto e o grande divisor de águas vai ser o acesso à informação, né? Mas não é só a informação do jeito que ela já existe. A gente brincou dos vídeos de YouTube e tem um monte de vídeo de YouTube hoje que fala de energia, né? A grande questão é essa informação que é mastigável, né? Ela aparecer e informar de fato. Eu entendo que a partir do momento que essa informação ela estiver disponível, da mesma forma que o corporativo hoje já tem mais acesso e está mais disposto a pagar por isso, por exemplo, mas à medida que o consumidor residencial tiver isso mais à sua disposição,
Isso vai ser um vetor muito importante para ele começar a entender o que acontece dentro da casa dele. Somado a uma realidade de preços dinâmicos, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Hoje, o cara da baixa tensão, o cliente residencial, ele paga uma tarifa monômia que não diz nada para ele, né? O máximo que é dito ali é quando tem uma bandeira, né? Então, quando você tem uma bandeira, você tem um sinal, você sabe mais ou menos o que está acontecendo, porque a bandeira está te dizendo. Quem é um pouquinho mais esperto vai para uma tarifa branca. Opa, a coisa já melhora um pouquinho. Mas ainda assim, a tarifa é volumétrica, você está remunerando dentro de uma única tarifa fio e energia, você não está enxergando o que está acontecendo, você não sabe dizer o que é infraestrutura e o que é energia, mas você já tem alguma coisa, né? Você já fala, opa, eu já sei que em tal horário é mais, outro horário é menos, tem um intermediário aqui. Agora, se você vai para um contexto de uma abertura plena de mercado, e o ambiente competitivo proporciona isso, você tem clientes informados, que sabem o que está acontecendo, e ainda que esse cliente, ele não, no primeiro momento, ele não tenha condição de processar aquela informação, mas ele vai ter alguém ajudando, que é o que eu já ia falar o nome de empresa, né? Mas é o que, por exemplo, a sua operadora de celular te ajuda muitas vezes. Você tem um aplicativo da sua operadora que você consegue enxergar, alguém te liga para te oferecer um pacote, né, diferenciado, que conversa mais com o teu perfil. Então, se você passa a ter informação, mas ao mesmo tempo o ambiente econômico, né, a estrutura de mercado, ajuda o cliente a tomar decisão em função de uma variável econômica, você passa a induzir essa consciência, como acontece com o celular hoje. O celular hoje, eu já tive plano pré-pago, já tive plano pós-pago e hoje estou num plano controle. Por quê? Porque eu fui aprendendo, eu fui entendendo as minhas questões de consumo, em função da operação e das soluções que eu tenho à disposição, e à medida que eu fui entendendo o que o mercado tinha a me oferecer de preços, né, eu fui adequando e otimizando isso para a minha dinâmica de consumo. Aí eu uni um consumo eficiente do meu plano controle e um preço eficiente que atende ao que eu preciso, né? Então, acho que está pautado o residencial nisso aí. E o principal né, não está difícil de fazer isso, né? São justamente aí as alterações regulatórias, né, e mercadológicas necessárias para potencializar essa escala. Legal, Jonatas. E aí você tocou num assunto que eu fiquei encucada. Me parece que a resposta para a minha pergunta vai ser uma solução da Ativa. Por exemplo, acho que o sonho do meu marido é saber quanto que eu gasto com a secadora de roupa. Eu ponho para lavar e eu morro de preguiça de estender e eu ponho para secar. E ele fica, amor, mas vai gastar muita energia. A solução da Ativa já oferece isso, de eu conseguir monitorar vários equipamentos da minha casa, por exemplo, se é possível da casa, também do ambiente corporativo, né? Sem dúvida, porque você tem dois aspectos, né, da gestão do monitoramento. Você tem um monitoramento que você só vai ter acesso a dados, só não, né? Você vai ter acesso a dados, algo que ninguém tem hoje. E você, e por outro lado, você tem não só o acesso a dados, mas a atuação, né? Você pode ter aquilo que eu falei, né? Você tem lá um determinado equipamento na sua casa que você quer programar ele para funcionar de uma forma que ele desempenhe de forma mais eficiente, né? Então, isso já é possível, né? A nossa solução que eu comentei já é possível, né? Agora, some essa ação, e aí não vale não é só para você aí ou para o ambiente residencial. Vamos falar para todo o Brasil, para todos os consumidores de energia. Soma essas ações de controle, que o nome disso é controle, né? A utilização de equipamentos eficientes. Então, imagine que você tem uma secadora, tá? Olha o tamanho de aspectos que você pode lidar com relação à secadora. Em primeiro lugar, você pode monitorar a sua secadora para entender o que ela consome. Esse é o plano A, né? Aí vamos aumentando os layers, né? Vamos colocando coisa sobre coisa. Além de você fazer isso, uma vez que você conhece o perfil de consumo dela e você tem acesso aos preços de energia numa tarifa branca da vida, você consegue fazer uma programação, e aí pode ser uma programação manual sua, a sua agendinha do seu dia a dia, ou por meio de um sisteminha, que às vezes a própria secadora pode ter, de programar ela para utilizar ou para secar a roupa nos momentos em que a tarifa for mais barata. Você já começa a fazer uma
uma respostinha da demanda, né? Utilizando o sistema que você já faz aí para uma finalidade que você tem, que é secar a roupa. Agora, some a isso o fato de que a sua secadora de roupa, eu não sei qual a idade da secadora, mas ela eventualmente não é o sistema mais eficiente. E a gente sabe que muito dificilmente a sua casa, e principalmente a sua empresa, não vai ter 100% dos seus usos finais os mais eficientes de última geração. Não vai, né? A indústria, principalmente. Se a gente olhar para a indústria, a lição da maioria das indústrias, geralmente é o retrofit, né? É você substituir máquinas obsoletas por máquinas eficientes. Então, soma-se a isso o fato de que você pode ter, e provavelmente tem na sua casa, a não ser que você tenha casado ontem e tenha feito, né, o seu chá de cozinha ontem, por exemplo, né? Mas muito provavelmente você vai ter equipamentos que já são mais obsoletos, né? Então você soma a eficiência da informação com a eficiência da utilização, que é a redução do desperdício, mais o rendimento da máquina. Você está otimizando, você está trocando uma máquina por uma mais eficiente. E de quebra você está usando no horário que preço é o melhor preço possível, né? Então tudo isso corrobora para que o seu saving, a sua economia percebida, seja maior. Então você começa falando assim, se eu medir isso aqui, entender o horário, eu vou ter 1% de economia. Isso não quer dizer nada. Aí você soma isso com a tarifa, não sei o quê, fala, opa, já virou 5%. Isso aqui, opa, virou 10%. Quando você vai ver, você vai incrementando o resultado, o benefício, que você vai ter, opa, estou com 15% de saving porque eu otimizei o uso da minha secadora. E isso vale para um monte de coisa, vale para chuveiro elétrico, para quem tem chuveiro elétrico, isso vale para geladeira, e até né, num passado não tão distante, né, eu comentei até para um parênteses aqui, né, se me permitir, eu falei que eu estou há uns 12 anos no setor, né, e os meus primeiros 7 anos foram focados em projetos, né, uma parte mais técnica de eficiência, depois eu vim para a Prime Energy, né, com um foco bem maior em comercialização, e agora a gente está na ativa unindo os dois mundos, né. E nessa época inicial, nesses primeiros 7 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos do Programa de Eficiência da ANEEL. E muitos desses projetos eram voltados para comunidades de baixa renda, né? Então, o que era o programa? O que eram os projetos? Era você levar para comunidades de baixa renda soluções de energia para reduzir o consumo daquelas casas, né? E olha algumas soluções que a gente levava na época. Aquecedor solar de água. Ok, mais tradicional. Mas a gente levava controlador inteligente para geladeira. O controlador que você colocava na geladeira. Imagina que você tem um monte de geladeira obsoleta espalhada no Brasil, geladeira de 20, porque vamos lá, geladeira é um negócio que dura, mas ele vai ficando ineficiente com o passar do tempo. Então você tem geladeira super antiga, você coloca um controlador ali e ele já faz o controle da geladeira, falando assim, olha, um equipamento eletrônico que faz o controle de modo que, olha, a gente vai controlar o uso da geladeira aqui, o acionamento da geladeira, sem, é claro, perder alimento, estragar e tudo mais, mas de modo que ele, por exemplo, ele permita que aquela geladeira não consuma energia na hora de ponta, e ela consome mais um pouquinho depois. Ou ela, ao longo da noite, ela desliga um pouquinho mais de tempo, porque o que tem lá dentro, o que está com a temperatura interna está suficiente para suprir, né, o que é necessário em termos de frio, né? Aí tinha uma outra solução, que era um chuveiro híbrido. Aí você tira o chuveiro elétrico tradicional, coloca um chuveiro híbrido. O que esse chuveiro híbrido tem? Ele tem um sensor de temperatura. Aí passa água, se passa água um pouquinho mais quente, ou, por exemplo, lá de um aquecedor elétrico, o sisteminha eletrônico modulava a resistência, né, do chuveiro para consumir menos energia. Percebe? Isso tudo no ambiente residencial, sabe? O cliente residencial tendo acesso a essas tecnologias que são super tecnológicas e já existem há tempos para a indústria. Você fala de modulação de carga na indústria, é um negócio antigo, todo mundo sabe o que é, apesar de muita gente não fazer, né? A maioria não faz. Mas, e aí a resolução desse problema acho que está a gente pode falar daqui a pouco, mas você vê que
está tudo disponível para fazer. É uma questão realmente de juntar aí os aspectos que eu comentei. Interessante, Jonatas. E como eu não entendi ainda bem o que a Ativa faz. Eu entendi que ela pode me oferecer isso, mas o que mais que ela me oferecer esse monitoramento, esse controle, né, dos equipamentos? E o Perfeito. que mais, assim? Legal. Então, a Ativa, o que ela foi pensada, né? Imagina que a gente tem aqui na Prime, o berço da Prime é a atividade de comercialização, tá? Então, naturalmente, a Ativa ela é um complemento disso. Ela não pensa diretamente na comercialização, mas ela pensa na promoção da tecnologia dos nossos clientes, com vistas à redução do consumo, que é promover a eficiência energética. Só que, como que a gente faz isso, né? Aqui na Ativa hoje, como que a gente promove essas ações? De duas formas, né? Nós temos o expertise técnico para estruturar os projetos, as ações, né? Então, a Ativa Energia, no primeiro plano, ela não deixa de ser uma prestadora de serviços, uma empresa que constrói as soluções, que traz as soluções de parceiros, de startups parceiras e tudo mais, para montar os projetos e implementar isso, né? E o nosso sistema em Ativa Grid, que eu te falei, é o resultado disso, né? É uma solução que a gente busca promover no mercado, mas aqui a gente está falando também de projetos de eficiência energética mais tradicionais, a gente está falando de sistemas de armazenamento de energia, a gente está falando de microcogeração de energia, que dá uma pauta gigante, né? Cogeração sempre foi algo pensado gigante, né? Megas e megawatts, né? Aplicados na indústria. Agora, o que muita gente não sabe é que a cogeração ela foi miniaturizada ao longo dos últimos 10 anos. Você tem cogeração hoje de 4 quilowatts, né? Você pode usar com gás natural, com resíduo, etc. E pensa, se eu tenho uma microcogeração cada vez menor, eu não preciso mais atender só a indústria grande, eu consigo atender condomínio residencial, condomínio corporativo, consigo atender clube, você consegue atender quem você quiser. Então, a gente tem uma perna nossa focada na tecnologia, pegar as tecnologias que a gente tem no mercado, desenhar projetos com elas e levar não só a eficiência energética, mas eficiência energética com um charme, com uma cerejinha de bolo, que é a inovação. Mas o nosso grande diferencial, eu diria, é que o nosso foco está nos modelos de negócio, né? E o setor elétrico, ao meu ver, ele depende principalmente de algumas barreiras ainda não vencidas em termos de regulação e mercado, precisa de modelos de negócio arrojados, né? Você precisa ser arrojado. E o as a Service está aí para isso, né? O as a Service, a bem da verdade, ele não deixa de ser uma releitura de um modelo de contratação super antigo do setor de eficiência energética, que são os contratos de performance. Não sei se você já ouviu falar disso, mas os contratos de performance são os contratos que as ESCOs, né, as Energy Saving Companies, promovem nos seus clientes. Elas assumem o risco do investimento. Então, eu, ESCO, eu Ativa, né, vou lá, compro as máquinas, assumo isso com os fornecedores, implemento o projeto, assumo todo esse risco e falo para o cliente, ó, confia em mim que vai dar resultado, você vai me pagar com economia, tá bom? Ah, legal, maravilha. Isso é um contrato de performance. O que o as a Service é? É uma releitura disso. Você fala assim, ó, vou fazer para você, só que eu vou entregar esse benefício como se fosse um serviço. Então, você não vai comprar máquina, você não vai fazer nada disso. Eu vou fazer isso para você e eu, na verdade, ao invés de te vender a máquina, eu vou te vender um frio. Eu vou te vender o quilowatt-hora por metro cúbico. Eu vou te vender um serviço que o que vai pautar a performance é um indicador relacionado com a eficiência energética, né? Então, a gente respira aqui o as a Service. Então, os nossos projetos, absolutamente todos, Nath, são desenvolvidos como as a Service. Então, eu faço metering as a Service, aquela solução que eu te falei do Ativa Grid, faço metering as a Service. No armazenamento, eu faço storage as a Service. Na cogeração, eu faço CHP as a Service. Eu consigo fazer qualquer projeto de eficiência energética também as a Service. Lighting as a Service, ar-condicionado as a Service, motor as a Service, de modo que eu preciso ser arrojado e proporcionar para o meu cliente um ambiente em que ele vê
a menor quantidade possível de riscos. Eu assumo os riscos para ele, desde o risco financeiro até o risco de performance, o risco da gestão dos fornecedores, os riscos contratuais e tudo mais. Então, nós somos mais do que uma empresa de tecnologia, eficiência energética, inovação, nós somos uma empresa de modelagem de negócio do setor. E aí, por a gente ter, né, só para concluir, esse background num grupo bastante sólido, né, em termos financeiros, mas também em termos de expertise, eu consigo unir esse conhecimento às questões de contratação de energia e fazer um modelo de negócio super robusto, em que quando eu chego no meu cliente, né, eu consigo falar todas as línguas. E eu já desenho um projeto que vai reverberar positivamente no consumo de energia dele, mas eu também já estou prevendo a otimização da contratação de energia, já estou revendo tudo isso daí. E isso só vem de um ambiente sinérgico, né? Aquilo que a gente falou lá no início, um ambiente em que eu tenho a comercialização acontecendo, a eficiência acontecendo, e eu consigo agregar mais valor para o meu cliente, né, o meu consumidor. Nossa, sensacional, Jonatas. Agora eu entendi. Confesso que eu vou precisar ouvir o podcast de novo para absorver, porque é muita informação, né? É muita Nossa, coisa. meio que trazer o modelo do as a service do Spotify para cá, né? É isso. Para o mundo da energia, tem que dar uma processada, assim. Você sabe o negócio interessante, né? Porque o Netflix, qual é a diferença do Netflix para um projeto de energia, né? As a service. Sabe qual que é a diferença essencial? É que, no caso do Netflix, você não tem intervenção física. O ativo já é um ativo que você tem, que é a televisão e a internet. No caso de uma provedora de internet, aí sim, você tem um ativo que ela vai poder proporcionar para você o sinal da internet. No caso da energia, não. No caso da energia, você vai ter uma intervenção física, né? Então, é um desafio maior você fazer um Netflix da energia do que você fazer um Netflix puro, porque o Netflix você está provendo conteúdo, você está usando a internet que não é da Netflix, uma TV que não é da Netflix, você está usando um serviço puro. Mas a Netflix lá atrás, né, ali nos bastidores, hoje ela tem estúdio, ela tem os contratos com os outros estúdios e tudo mais, ela está contratando ator e tudo mais, né? Então, os ativos que ela tem não chegam no você consumidor. No caso da energia, sim, né? No caso da energia, isso acontece, né? Você tem uma intervenção física. Só que você assumir esse risco é possível, né? Se você consegue precificar, você consegue precificar risco. Então, o objetivo nosso, né, e acho que todas as empresas estão olhando para o futuro do setor, é atingir um nível Netflix de prestação de serviço. Algumas soluções, para algumas vai ser mais fácil, né? O AtivaGrid que eu comentei vai ser um pouquinho mais fácil, porque a intervenção é mínima. Agora, por que não fazer um Netflix da iluminação, um Netflix dos sistemas de energia de modo geral da sua casa ou da sua empresa, né? Então, só para fazer um parênteses aqui, do comentário que você fez no Netflix é super oportuno, né? Porque a nova economia é pautada nisso, né? Nossa, sensacional, Jonatas. Eu só consigo imaginar o podcast inteiro. Eu passei imaginando, eu estava prestando atenção, tá? Mas eu estava imaginando minha avó falando: ai, graças a Deus eu não vou mais precisar ficar falando que eu não sou sócia da SEB. Porque era assim, acho que o primeiro contato com a eficiência energética eu tive com ela. Ela falou: paga essa luz, eu não sou sócia da SEB. Muito bom. Acho que com toda essa tecnologia daria para a bichinha poder ficar tranquila, né? Já, muito incrível, muito incrível. Para a gente ir finalizando, me conta assim, o que você acha de lugares legais, conteúdo legal para o pessoal consumir, para entender um pouco mais sobre a eficiência energética e principalmente sobre o futuro da eficiência energética. Perfeito. Então, conteúdo nunca houve tanto, né? Tem muito conteúdo, muito conteúdo. Agora, como uma introdução, eu sugeriria a consulta das páginas institucionais que a gente tem, né? Acho que é um bom pontapé inicial. A página da ANEEL, que ela fala sobre o programa de eficiência energética, né? Aqueles que quiserem, a gente pode até disponibilizar depois, inclusive, né, para ficar aí na descrição e tudo mais, alguns materiais abertos, gratuitos, que já foram produzidos por vários agentes do setor, né? A gente tem várias distribuidoras,
próprio Procel, que produziu muito material, sabe, muito conteúdo. A grande maioria são conteúdos mais técnicos, né, mas tem muito conteúdo. Recentemente não, há uns quase 10 anos aí, o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, produziram um material bem interessante sobre modelos de negócios de eficiência energética, né, modelos de contratação e tal. Então, para quem tiver interesse em navegar no universo da eficiência, trabalhar com isso, eu diria que esses recursos são bons, né? E quem quiser aprofundar ainda mais na parte técnica, que esse é outro podcast de 6 horas, que o tratamento técnico da eficiência não é só equipamento, só pensa o seguinte, uma semente, né? Como é que você liquida financeiramente, entre aspas, ou como é que você trata o lastro, entre aspas, de um projeto de eficiência energética, né? Como que isso acontece se o equipamento foi alterado, né? Como é que você pode dizer? Afinal de contas, eficiência energética é isso, né? Você tinha um equipamento aqui, você tirou ele e colocou outro. Como é que você vai comparar se o equipamento anterior não está mais aqui, né? Então, assim, quem quiser conteúdos mais técnicos, profundos de eficiência, eu não só recomendaria esses recursos, mas tem muito livro bom disso, mas eu recomendaria os sites da EVO, que é a Efficiency Evaluation Organization, da Associação dos Engenheiros de Energia também, que é a AEE. Um material bastante interessante é o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance de Projetos de Eficiência. Aí a gente está falando de materiais muito técnicos, mas assim, é para quem quer realmente virar gerente de energia, entendeu? Sabe, se aprofundar e dominar isso, né? Que é uma realidade do setor importante. Mas tem muita coisa. Eu confesso que eu estou com dificuldade de lembrar aqui as principais referências, que eu já vi tanta coisa nesse sentido, mas tem bastante, assim, sabe? Um Google bem dado ali, a pessoa consegue navegar em muito recurso bacana, sabe? Sem contar, né, o site da Ativa, que a gente tem muita coisa lá, a nossa página do Instagram, página do LinkedIn, vira e mexe, a gente coloca umas coisinhas lá, e a gente está à disposição para ajudar em tudo que for possível. Legal, Jonatas. E tem vaga para os nossos alunos? Vaga para trabalhar na Ativa? Sempre tem, né? Sempre aparece vaga, né? Aqueles que tiverem interesse, né? Em primeiro lugar, acompanhem o nosso LinkedIn. E antes mesmo disso, manda um oi lá no LinkedIn, adiciona a gente está à disposição, né? A gente está, vira e mexe aí publicando vaga, tanto para uma área eventualmente mais comercial, como uma área técnica, mas o mercado de modo geral, né? Ele tem demandado muito profissionais, né? Tanto num aspecto mais técnico, quanto num aspecto mais gerencial, mais comercial ali, dentro do contexto da eficiência, né? É um mercado, como todo mercado de energia, é um mercado pequeno, né? Então, a gente precisa realmente, né? E o que vale ressaltar, né? A eficiência energética, como as suas irmãs, comercialização, geração, etc., também é uma área super multidisciplinar, né? Então não tem lugar só para engenheiro, né? Por mais que seja um ambiente muito técnico, e vira e mexe está lidando com questões técnicas, né? Tecnologia, projeto e tal, mas, né? Tem lugar para todo mundo. Então, tudo depende realmente do ambiente que você vai trabalhar, né? Se você está num ambiente mais de geração de negócios, né? Um ambiente mais comercial e tudo mais, tem espaço para todo mundo. Até com essa questão de contrato, né? Nossa, para advogado, Sem administrador, dúvida, também sem economista, dúvida. meu Deus. Não, nem se fale. Ó, é uma brincadeira para economista aí, né? Não sei qual é a sua formação, mas basicamente a disciplina de econometria rege, né? Os elementos lá de econometria regem as principais técnicas de tratamento de resultados de eficiência energética. São as mesmas técnicas. O que muda é que na economia você está pensando em correlacionar abate de ave com receita, aqui a gente está relacionando consumo de energia com a produção da indústria, por exemplo. Então, assim, o ambiente é muito propício, né, para os mais diversos tipos de profissionais. Nossa, Jonatas, que forma boa de terminar o podcast mesmo, assim, eu adoro Legal. mostrar para o pessoal
novos caminhos, né? Que eu até nem conhecia. Para mim, aquilo era a plaquinha em cima do interruptor. Jonatas, muito obrigada pela participação, eu adorei. Obrigada por ter procurado a gente, por ter me esperado, porque, olha, uma das brigas, porque havia uma treta de sócia lá na rede, é que eu olho muito pouco no LinkedIn. Então, obrigada por ter aguardado a resposta, por ter topado, foi muito legal, tá? Se você tiver vaga para ativa, manda para a gente, que a gente indica os nossos melhores alunos também, a gente divulga como vocês quiserem. E boa sorte nos negócios. Nossa, eu que agradeço, Nath, pela disponibilidade, por essa energia espetacular, pela sugestão da gente fazer esse bate-papo, foi muito legal mesmo. Eu fico aqui à sua disposição, à disposição dos alunos da Rede, e desejo mesmo a você muito sucesso, sucesso a todos aqui, a gente fica à total disposição. Legal, obrigada, Jonatas. Pessoal, ouvintes, até a próxima.